Pessoal, já deu start na gravação de hoje, tá? Vou verificar aqui. Ah, tá saindo, ok. Achei que não tava saindo o áudio. Então, vou compartilhar a nossa tela aqui. Então, lembrando, pessoal, aula passada, aula lá do dia 23/7, a gente falou sobre a análise da atividade 1. Eu até coloquei na thumbnail aqui, né, o projeto, ou seja, você não vai fazer ele do zero, o projeto ele já está pronto, tá? Tanto que a mesma atividade que você faz aqui no EAD é a que você vai acompanhar com o professor lá no presencial, tá? Dessa forma, fica mais eficiente o seu aprendizado, tá? É, eu e o professor do presencial, nós pediríamos para você fazer o projeto zero se nós tivéssemos mais aulas, tá? Inclusive, no dia aí que eu fui em Tumbiara, tá? Eu falando com o professor de vocês, ele me mostrou, foi até onde um professor daqui, ele fez as gravações, tá? Do curso lá de eletricista de redes, tá? E vocês têm uma área aí boa, né? Ela não é a ideal, mas é melhor do que não ter nenhuma. Vocês têm a rede anã, tá? Inclusive, esses vídeos, os que foram gravados aí na unidade de vocês, tá lá em manutenção e operação do CEP, tá na UC anterior. Se você for lá em biblioteca, você acha os vídeos que foram gravados aí na unidade de vocês. Então, o professor do presencial ele vai acompanhar, ele está com esse projeto aqui em mãos e vai mostrar por que que ele foi feito da forma que ele foi feito. Por isso que eu já pedi para a Nádila já colocar aí, né, eu sei que tinha uma que estava de férias aqui. Aí, eu sei que foi a Nájila e a Lira. Eu já pedi para elas já postarem não só o material complementar que foi da aula passada, mas o material complementar da atividade 2 e da atividade 3 para ajudar. É porque assim, como vocês nunca fizeram projeto de distribuição, é porque o projeto de redistribuição, pessoal, é bem diferente, apesar de que você, no final das contas, dimensiona uma carga, né? E a partir dessa potência, dessa carga, você vai atribuir demandas para cada lote, né? No final das contas, todo projeto elétrico é assim. Mas há uma diferença gritante. Uma coisa é um projeto predial, comercial ou industrial, em que você já tem as cargas. Lembra lá quando a gente estava na UC de projeto elétrico predial? Lembra que tem um algoritmo lá da NBR 5410, né? Ele prevê, ele faz um cálculo estatístico, porque você não sabe igual eu moro num condomínio de casas. E quando saiu, eu lembro que até o meu cunhado, que hoje é meu cunhado, na época era meu colega lá do escritório, ele falou assim: Pablo, você não quer, em vez de receber em dinheiro esse projeto, você recebe como entrada da casa, né? E eu me arrependi. Hoje eu estou tentando comprar lá, né? Eu arrependi. Hoje ele já praticamente já pagou. Acho que falta poucas prestações. Tipo, acho que falta menos de um ano. E aí eu recebi em dinheiro na época, né? Eu fiz o projeto também, né? Eu recebi em dinheiro e ele recebeu em bens, né? E aí na entrada da residência, né? Ou seja, ele foi mais inteligente que eu. E daí, quando a gente estava fazendo o projeto, nós não sabíamos quem que ia ser o morador, né? Só ele que sabia que, porque ele já tinha comprado na planta, né? Mas você, naturalmente, num projeto, você não sabe quem que vai morar, você não sabe quais que são as cargas ou potências que esse cliente tem, tá? Então, para solucionar esse problema, existe um método, um cálculo estatístico
lá dentro da NBR 5410 que a gente fez ele nas aulas. Do mesmo jeito, existe um cálculo, esse cálculo ele já está pronto, tá? E esse cálculo é apresentado no formato de tabela, e essa tabela está nas normas técnicas de distribuição da concessionária, tá? Então, cada concessionária de energia, ela solta uma norma técnica. No caso, eu estou utilizando ainda a norma técnica antiga, porque eu tenho que adaptar esse projeto para Equatorial. É porque quando eu tinha adaptado ele para a Enel, mudou de concessionária, né? E a da Enel, para falar a verdade, ela é muito parecida, a da antiga Enel, né? Ela é muito parecida com a da Celg, tá? Já o da Equatorial, ele mudou bastante. E daí eu escolhi, né? Até expliquei para o professor de vocês, no dia que eu estava acompanhando aí o SAEP, né? Expliquei para o professor de vocês que o ideal seria pegar esse que já está consolidado o cálculo, porque o objetivo aqui não é você já saindo fazendo o projeto de redistribuição, mas você entender o princípio. Porque no dia a dia, dependendo de onde que você vai trabalhar, você vai aprimorar esse princípio que você está aprendendo aqui. Do mesmo jeito que lá em projeto predial, você lembra? A gente fez os cálculos tudo na unha, tudo na mão, né? Utilizando a calculadora e papel. Só que lembra que eu falei no mundo corporativo, no mundo real, ou seja, no mundo do trabalho, você nunca vai fazer esses cálculos na mão. Ou você vai usar uma planilha, né? Como se diz, no mínimo você vai usar uma planilha do Excel, né? Você pode até usar a base de programação do Excel, que é o Visual Basic, né? E mais você vai utilizar um programa. As construtoras elas compram. Numa construtora que eu trabalhei, na primeira que eu estagiei, né? Ela era pequena, mas para ela se manter no mercado, ela tinha um programa que é o AutoQI Illumine. O AutoQI Illumine é um programa dedicado, se eu não me engano, acho que ele é pessoal de Minas Gerais. Ele é dedicado, né? No caso, o módulo que a gente comprou tem um WebEric. O WebEric é para fazer cálculo de estrutura, na parte hidráulica, né, na parte da construção civil, tá? E tem o módulo Lumine, né? O módulo Lumine é para fazer cálculo, né, de cargas elétricas e faz de tudo, né? Desde residência, indústria até rede de distribuição. É só você adaptar ele, ele entrega cabeamento estruturado, que é uma antiga telefonia que a gente fazia antigamente, né? E tem um cabeamento estruturado. Do mesmo jeito, vocês vão pegar um projeto pronto, e a melhor forma de aprender foi como eu aprendi lá no estágio. Eu tinha o projeto pronto lá na página, o engenheiro lá, ele pegou o projeto pronto e me mostrou, ó. Quando a gente finaliza o projeto, ele fica dividido nessas pastas aqui. Mas para você poder mexer, né? E às vezes pode ocorrer de você apagar alguma coisa. Aí ele pegou e fez uma cópia e me mostrou lá no servidor aonde estava a cópia. Ele falou: se essa cópia aqui, você pode errar, pode apagar, não tem problema, ela é uma cópia do original. E daí ele foi me falando, ó, você tem que, a primeira coisa que você faz é limpar a arquitetura. Aí eu fui aprender o que que era limpar a arquitetura, me mostrou como é que eu poderia fazer isso no layer. Depois ele me explicou os cálculos e daí que aí eu fiz um treinamento, que é o treinamento do Auto QI Illumine. Eu tenho até o certificado lá desse treinamento. Então, o método é top-down, né, que o pessoal chama, né? Você aprender de cima para baixo, ou seja, tudo pronto, e daí você dividir as etapas e entender como que tudo foi feito é um método interessante, né? Método top-down aí. Então, esse é o método que eu e o professor de vocês estamos aplicando para vocês aí, tá? Então, a situação de aprendizagem, a atividade 2 vem aqui, ó, na pasta. Tem duas folhas, ó, do cálculo de queda de tensão e da folha de resposta da atividade 2, tá? Agora eu vou explicar
como que vocês vão desenvolver isso. Fazer o download. É bom que vocês façam o download dos dois aqui. E você vem aqui, ó, você pega a pasta zipada aqui, ó, aí coloca extrair aqui, beleza, vamos lá, ó. Vamos já pegar a folha da atividade 2, né, que é o cálculo de queda de tensão. Se vocês perceberem aqui, isso aqui é uma planilha de verdade. Isso daqui, ó, eu tô até corrigindo. Inclusive no material extra, a correção foi enviada para vocês. Ela tá aqui, tá? Lá na aba de vídeo aula. Se vocês tentarem aqui, pode ser que dê errado, por quê? Ó, quer ver? Eu vou tentar digitar aqui em cima, ó. Vai, sumiu, né? Calma. Tá vendo aqui, ó? Na hora que você abre o Word, aqui, ó, página inicial, você clica aqui, ó. Isso aqui é para ele mostrar os parágrafos. Ainda não está mostrando. Sabe por quê? Porque isso daqui é uma imagem. A imagem está acima da marcação do parágrafo. Vocês viram quando eu cliquei, apareceu esse quadradinho aqui, ó. Se você vier aqui, ó, ele tá para ele se adequar às linhas de texto. Como não existe texto nenhum, ele tá tomando a página inteira. Você vem aqui, e coloca aqui, ó, atrás do texto. Vocês viram que o que eu tinha digitado, ó, FD, FD, agora apareceu? Tá vendo? Porque a digitação agora está em cima da imagem. Isso daqui é uma imagem. Aí eu corrigi e coloquei no material extra de vocês, eu compilei essa daqui. Uai, professor, e essa tabela aqui, onde que ela tá? No material extra de vocês, agora vamos lá para a pasta do material aqui. Ó, modelo, material complementar, atividade 2, tá? Eu vou abrir a norma da onde que eu extraí, mas que fique claro, pessoal, essa mesma tabela tem na norma da Equatorial. Vocês estão vendo aqui, ó, a página 65, a NTC 08, tá? Critérios de projeto de rede de distribuição. Eu extraí esse da norma antiga, mas essa tabela ela é padrão, viu? Qualquer concessionária, né? A Energisa, a Equatorial, qualquer uma a Neo Energia, qualquer concessionária, a tabela que vocês vão encontrar é a mesma, viu? Inclusive, essa daqui ela está mais completa porque ela considera circuito primário e circuito secundário. No caso do nosso projeto de redes, ele só está prevendo o circuito secundário. Mas não tem um transformador de 75, professor? Sim, tem. Tem um transformador de 75, mas ele é utilizado única e exclusivamente para converter energia. Lembra que tem dois objetivos o transformador: converter a energia de média tensão, que não dá para a gente ligar os equipamentos, porque senão, além de acidente, todos os equipamentos vão queimar. O segundo objetivo, né, além de converter energia, é espalhar na malha de distribuição urbana, né? As cargas, né? Dependendo, você faz o cálculo baseado na quantidade de lotes que você vai fornecer energia, né? Através do secundário, tá? Então sempre você vai utilizar um transformador de base, né? Que no caso eu falei que o padrão é de 75 e de 112,5, tá? Acima destes, sinceramente, o único, até lembra que eu falei que eu vi numa turma que eu estava ministrando uma aula para o pessoal do Rio Grande do Sul, e aí na concessionária específica tinha, e a gente até foi lá no Google Maps e realmente tinha um transformador era 150, tá? Mas assim, na real,
Se você colocar um transformador maior que 112,5, que é o mais próximo, o maior que 112,5 é o de 150, você está superdimensionando a mais, né? Então você vai jogar, ou seja, você vai queimar dinheiro, né? Você não vai, você está sendo um projetista extremamente é, cuidadoso, né? Você não pode nem pecar por cuidado de mais, nem por cuidado de menos. Você tem que projetar, porque você tem que pensar o quê? Na economia. O cliente, às vezes, ele desiste de um projeto porque ele vê que esse projeto está ficando muito caro. Ah, duvido, professor. Vou te provar. Uma vez, né, quando eu estava fazendo um projeto de um condomínio residencial, aí na época veio uma febre aqui em Goiânia, atualmente ela diminuiu. Quadros de policarbonato, que é aquele plástico transparente. Todo condomínio de luxo aqui de Goiânia estava querendo pôr, porque é bonito. E a maioria, principalmente eletricista, estava torcendo o nariz, por quê? Porque o quadro obviamente, a concessionária, na época a Celg, né, estava achando maravilhoso, porque o de policarbonato dá para eu enxergar através, já que ele é transparente, né, através do quadro. E se tiver gato, né, ah, agora você entendeu, né? Se tiver gato, você consegue visualizar. Agora, quando é um quadro de metal, né? O metal com a pintura para evitar contato direto, né? Curto-circuito direto, você não consegue enxergar através, só o super-homem, né? Só o super-homem que tem visão de raio-x que ele enxerga através. Mas se você não é o super-homem, você não consegue enxergar. Aí por isso que a concessionária colocou todo um hype em cima do quadro desse de policarbonato. E ele é muito, mas muito caro em relação ao outro. Hoje está mais barato, viu? Na época, o quadro, eu me lembro como se fosse hoje, daria 2.000, porque foi muito emblemático. A gente fez o projeto, aprovou na concessionária com policarbonato. Não, queremos utilizar a última tecnologia, né? Esse policarbonato. E o quadro, originalmente, ele ficaria em média R$ 2.700. Alguns anos atrás, R$ 2.700 valia muito mais que hoje, né? Ainda hoje vale, né? Mas era muito mais. E o em policarbonato ficaria em quase R$ 5.000. Daria, se não me falha a memória, daria 4.900 e alguma coisa. Quase 5.000. Ou seja, né? Assim, quase o dobro. Na hora que a construtora viu que iria dar, não, queremos trocar. Sabe qual que é o problema? O projeto já tinha sido aprovado. Daí a gente tem que fazer uma carta falando para a concessionária local o porquê que a gente está trocando. Eles achavam que era uma simples troca de desenho, mas junto com o desenho ele vem o que? Os padrões de projeto, tá? Não era simplesmente trocar um desenho. E você tem, quando você faz a aprovação na concessionária, você não pode, ah, não, troquei o quadro, viu? Aprova aí, não. Você vai explicar por que que você trocou, foi por questões econômicas e tal, e daí vai gerar um outro protocolo e uma outra aprovação. Resumo da ópera, demorou mais 2 meses, só para trocar o quadro. Não mudou o cálculo em nada, absolutamente nada. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente já fala logo, né? Na época, como era novo, né? Mas a gente imaginou, né? Que o administrador lá da construtora iria querer, porque ele foi categórico, eu quero de policarbonato, tá? Então, essa tabela aqui, ela prevê tanto o primário quanto o secundário. Só que no nosso projeto, a gente está pegando de um transformador de 75 e derivando para os 4 quarteirões. Lembra que são 4 quarteirões, né? Deu 200 e. Deixa eu abrir o AutoCAD aqui que fica mais fácil para gente.
sei que dá 220 e poucos metros quadrados. E lembra que eu falei, como ela é uma planta de situação genérica, obviamente, eu não, em um quarteirão, eu não só tenho quatro consumidores, né? Em um quarteirão inteiro. Aqui, ó. Ó, e cada lote tem 225 metros quadrados, tá? Obviamente, se fosse um projeto real, cada um teria uma metragem diferente e com certeza a demanda, ó, a demanda alocada para cada um deu 1 kVA, tá? Mas, professor, de onde você tirou isso? Tem um cálculo. Mas esse cálculo, ele é baseado, ele já foi feito numa tabela. Você só vai lá na tabela, né? Quer ver, ó? Se eu não me engano, tá nas primeiras tabelas. Aqui, ó. Demanda diversificada para dimensionamento de transformadores, tá? Tamanho do lote, até 400 metros quadrados, 1 kVA. Tá vendo? Eu não tirei da cartola esse valor, tá? Ele já foi pré-calculado. Sempre é assim, viu, pessoal? Em todas as áreas da engenharia, elétrica, mecânica, civil, sempre tem, principalmente, por exemplo, na civil você tem um cálculo de pilares, né? Tem pilar tipo sapata, tem pilar tipo estaca franque, tem várias arquiteturas. A sapata ela pode ser um tarugo, um paralelepípedo reto retângulo, é como se fosse uma caixa de sapato gigante, tá? Ele pode ser um tronco de pirâmide. Tronco de pirâmide é uma pirâmide, por exemplo, e ainda tem a base da pirâmide. Ela pode ser quadrada, né, um tronco de pirâmide quadrada. O tronco de pirâmide, você tira a base de cima, né? A pirâmide é assim, ó, uma pirâmide quadrada é mais ou menos assim, ó. Aí você chama pirâmide quadrangular, você aprendeu lá em geometria espacial, ó, lá no segundo ano do segundo grau, ó. Pirâmide com base quadrangular. E tem a pirâmide com base triangular, que é o tetraedro regular, né? Lembra? E aqui, ó, quando eu falo em tronco de pirâmide, é isso aqui, ó. Você corta essa parte de cima e sobra só essa outra aqui, ó. Só, e aí essa primeira base vai ser a base do pilar dessa edificação. E aí, para o engenheiro civil não ficar fazendo esses cálculos, tanto no livro lá de isostática, né? A isostática ela estuda a mecânica dos sólidos, tá? Aí no caso, o engenheiro civil ele tem que ter esse conhecimento justamente para ele saber qual que é o tipo de estaca, né? Se é uma sapata, se é uma estaca franque ou outras arquiteturas, né? Qual que é a mais adequada para aquela edificação, tá? Quanto maior a edificação, você tem que utilizar estaca. E lá no livro de isostática, né, e nas normas, né, de distribuição, né, nas normas de civil relacionada, tem o desenhozinho dela e tem uma equação do tamanho de uma semana aqui, ó. Base vezes isso, vezes sei o quê, sei o quê. E aí você jogando todas as variáveis, você vai saber o quanto de concreto, quanto de armadura metálica, quanto de esforço mecânico, né? A força de cisalhamento, né? Tudo que você vai poder colocar, né, empregado nesse cálculo, tá? Só um minutinho, pessoal, já que a gente continua aqui. Voltei aqui. Então,
para você não ter que fazer esse cálculo toda vez aqui, ele já vem no livro de isostática, já vem na norma, né, nas normas técnicas de edificação, né? Eu falei distribuição, mas é para energia, né? De edificação. E aí já vem a geometria e já vem as variáveis, ferragem, a quantidade de agregado, que é brita, né? Concreto que você vai utilizar, né? Armaduras, né? Quantas voltas que você vai em cada armadura, né? Tem isso, né? Então, esses cálculos já são pré-feitos e exibidos em tabela, do mesmo jeito aqui para eletrotécnica, no caso aqui, né, dos cálculos de projeto na parte de elétrica aqui, tá? Então, a tabela 1, ó, se a área tem até, no caso ela tem 225, é 1 kVA. Então, esse valor não é aleatório, ele foi colocado 1 kVA. Professor, e se fosse outra concessionária, pode ser que esse valor mude, de 1,5, 1,2, por exemplo? Sim. E aqui, ó, note que, ó, em loteamentos, né, rede de distribuição urbana ou rural é 1 kVA por edificação, tá? Até 400. Ou seja, se fossem lotes menores aqui, né, com certeza o geral, né, no somatório, cada um tem, né, individual aqui, 1 kVA, tá? Aí no caso deu 16, lembra que eu falei que o número máximo aqui você vê que é 17, né? Mas é porque o número 5 aqui, ó, se você perceber, não existe o número 5 aqui. Ele foi, né, na hora que fez o desenho, a pessoa errou aqui e comeu o número 5 e aí pulou para o número 6. É por isso que deu 17. Mas na verdade é 1 kVA vezes 16, tá? Que aí a demanda, né, a demanda, vamos dizer assim, pelos 16 lotes dos 4 quarteirões, né, vai dar 16 kVA. Esse é o cálculo estatístico que eu falei na aula passada, né? Tudo de projeto, quando você não sabe, ainda mais isso acontece, né? Acontece na área da elétrica, acontece na área por exemplo, para você construir um shopping, você faz a estimativa de quantas pessoas, a média, né, de quantas pessoas que vão trafegar por aquele shopping ali, né? Existe o movimento harmônico, né? Não sei se vocês sabem, por exemplo, numa ponte, você sabia que é proibido em uma ponte, qualquer ponte que você tem pela cidade, é proibido o exército marchar em cima dessa ponte. Por quê, professor? Porque existe o efeito da ressonância. O efeito da ressonância, se você marchar, né, em cima, e o exército, o que que ele faz? Ele marcha. Ele fica em sincronia, né, dando os passos. Se você fizer isso por um tempo, né, por um tempo prolongado, e a gente sabe que lá no Exército o pelotão ele faz esse treinamento por muito tempo, o que que pode acontecer? A ponte pode entrar em ressonância com a frequência dos passos dos soldados e o que que vai acontecer? Ela vai colapsar, ela vai cair. Ah, professor, não. O senhor conta história de pescador, mas essa foi. Não, hoje o senhor se superou. Escolinha do professor Raimundo não vai perder para o senhor, não. É verdade, viu? Olhem, pesquisa depois aí na internet o caso da ponte Tacoma, né? A ponte Tacoma Narrows aconteceu algo semelhante. No caso, infelizmente, assim, ou felizmente, né? Felizmente, né? Não foi o exército que estava marchando. O calculista, ele cometeu um erro lá, né? Em vez de ele considerar a tabela, ele considerou um outro cálculo, tá? Para o tipo de ponte. E daí a frequência ela entrou em ressonância com a velocidade do vento na ponte. A ponte ela era muito grande, né? Chama Tacoma Narrows, né? Narrow. É assim. Aí você vê o caso da ponte Tacoma Narrows. Daí a ponte pode entrar em ressonância
com a marcha de um exército, ela pode entrar em ressonância. Por isso que o pessoal da engenharia civil, da engenharia aeronáutica, utiliza o túnel de vento. O túnel de vento, o que que ele faz? Eles constroem uma réplica do original em escala e aplicam o vento na velocidade. Prédios grandes aí, igual aquele Burj, não sei o quê. Um que tem lá para lá no Oriente Médio aí, né, um dos prédios mais altos aí do mundo, você tem que fazer uma simulação dessa, porque senão o prédio, a ponte, ela pode colapsar. Então, você está vendo qual que é o valor do cálculo e por isso que a concessionária de energia, né, e os órgãos competentes na parte de mecânica, na parte de civil, eles geram essas tabelas aqui, porque essas tabelas são os cálculos, né? A maneira mais fácil e assertiva de você fazer um projeto, né? Não estou falando só o elétrico, não, mas qualquer tipo de projeto mecânico é você utilizar a tabela da norma. Por quê? A tabela da norma, ela foi revisada e foi dado o ok. Se você utiliza a tabela ela foi baseada numa fórmula, né? Mas se você utilizar a fórmula do livro, pode ser que você acerte, pode ser que não. Mas se você já utilizar a tabela com o valor que foi calculado, você não vai errar, porque quem fez a tabela da norma fez e se certificou que o resultado foi o correto. É isso que acontece. Toda e qualquer área, né? Engenharia, ambiental, né? Engenharia de produção e por aí vai, tá? Então, você tira da tabela um, ó. Inclusive, vou pegar o material extra. Entendi, professor. Então, ó, esse aqui é o modelo que eu mandei para vocês, ó. Tá vendo, ó? Ele tá melhor do que a folha de tarefa, ó. Você viu que eu criei realmente, agora que é uma planilha, uma tabela aqui, ó. Eu coloquei os dados. Vai, professor, por que que já está pronto? Lembra que eu falei? Nós alteramos a tarefa. Em vez de você fazer do zero, você vai ver top-down. Você vai ver como que ele foi feito para você entender o cálculo. E esse quadro de cargas é o quadro da onde? Aqui, ó, do projeto, ó. Tá vendo? O quadro de cargas. A parte de cima aqui, ó. Isso aqui é como se fosse o diagrama unifilar. Porque aqui, ó, por que que nessa tabela aqui, ó, tem a carga no fim do trecho? Deixa eu pegar aqui esse da Celg que tá melhor. Vamos lá pro final da norma aqui, onde está? Tá vendo aqui, ó? Aí tem entre os pontos. Você tá vendo que a tabela genérica fala entre o ponto A e B, entre B e C, D e E, tá? Ele foi dividido entre esses pontos até o ponto ó, nesse caso aqui, ó, teve um ponto a mais, que é o ponto J aqui, ó. Ele foi dividido aqui, não foi de propósito, não. Sempre você coloca, ó, tem esse desenho aqui, ó, o desenho 10, que ele mostra a arquitetura, no caso, é a arquitetura radial, tá? Da rede de distribuição aqui, ó. Sempre, tá vendo esses triângulos aqui? Ele recomenda que você coloque no projeto o transformador num ponto médio aonde, né, com a distância aonde ele vai fazer a entrega, né, a entrega do circuito de baixa tensão aqui. Então ele veio lá da subestação aqui, ó, converteu no trafo um aqui, ó, nesse poste, converteu a tensão 13,8 para baixa tensão e daí começou o cálculo aqui, ó entre o ponto A e o ponto B, por exemplo, do ponto B até o ponto C, calculou, tá vendo que cada um
A gente foi lá na planta baixa, lembra que eu falei aqui, ó, no projeto, ó, tem o comprimento da rua José Seba aqui, ó, que é essa avenida grandona aqui, ó, Avenida José Seba. Aqui embaixo aqui, ó, é a Rua A, tá? A avenida de cima aqui, ó, é a Rua C. E a avenida intermediária aqui, ó, que separa os dois quarteirões, 2 a 2 aqui, né? É a Rua B aqui, tá? Então, e lá na atividade um tem a distância entre cada uma delas aqui, ó. Distância na Rua C aqui, ó, entre o poste no ponto B e o poste aqui no meio da Avenida José Seba aqui, ó, entre A e B é 30 metros, daqui é 30, tá? E essa distância, tá? Desculpa, né? Não é entre o A e o B, não. É entre o A e o B e depois entre o A e o transformador. Sempre vai ser do ponto até chegar no transformador que está aqui no ponto central, tá? Aí você vai somando, ó, 30, 30, né? Vai dar 60 metros aqui, tá? Então você vai aplicando na tabela. Aí esse é aí eu vou mostrar agora o outro material extra que eu mandei para vocês. Porque o material oficial de vocês, gente, aí eu coloquei essa aba extra aqui, que é a aba de cálculo de queda de tensão, tá? O original de vocês, ele não vem. Deixa eu abrir aqui maior. O original de vocês, ele não vem assim, ó. Ele só vem aqui, ó, itens 1 até, sei lá, item 55. Se vocês notarem bem, essa mesma planilha, ela foi aproveitada lá da UC de projetos elétricos industriais, tá? A diferença é que lá nos industriais ele está mais completo. Daí eu peguei o passo a passo que a gente adota em um projeto de rede de distribuição, tá? Primeiro, a visita em campo, né? Você vai visitar o local depois, né, de ter acordado aí o projeto, para fazer o quê? O lançamento dos piquetes. O que que é isso, professor? Você não vai fazer o projeto de redistribuição desses 4 quarteirões? Então você vai lá em loco, você vai marcar. Geralmente você leva um GPS, você vai marcar aonde você vai colocar o poste. Ah, eu vou plantar um poste aqui. Você vai marcando. Você pega lá faz um croquis numa folha A4, né? Pega esse desenho aqui e vai marcando, ó. Entre o lote um e 2 eu vou colocar esse poste. E vai fazendo isso até você correr todos os 4 quarteirões aqui e contando a quantidade de postes. Isso é a etapa de visita em campo, né? Tem o que você cobra de deslocamento, obviamente você vai ter que ir lá de carro, né? Dependendo do tipo de projeto, você vai ter que contratar um topógrafo para ele calcular a área, os azimutes, né? Os azimutes lá as visadas que eles chamam, né? O pessoal lá da topografia, né? Isso eu nem coloquei aqui, não. Só coloquei visita de campo para você marcar os piquetes, ou seja, os pontos onde vão ficar os postes, o deslocamento, né, para você ir até lá e voltar lá da empresa, para elaborar o projeto, ou seja, desenhar todo esse projeto do zero, com a nomenclatura, né? Geralmente é o quê? O ID, o identificador do poste, o tipo de poste, ó, no caso ele é CC, né, seção circular, a altura dele, que é 9 metros, e o esforço em decâmetro aqui, né? 300 decanewtons, tá? É em newtons, viu? Não é quilograma força, não, tá? Entendi, professor. Reunião com o cliente, né? Projeto arquitetônico, no caso, você vai pegar a planta de situação e jogar o elétrico, né, de distribuição em cima dele. Projeto das estruturas, né? Cada poste ele tem um padrão. Se for poste
uma rede nua é um padrão, se for poste com rede compacta é outro. É, você vai precisar dimensionar da onde você vai, de qual subestação você vai puxar o ramal para o transformador principal que vai dividir, né? Esse projeto é bem pequeno, é simples, é só um transformador. Mas vai que você tem que fazer, sei lá, do Jardim Tiradentes todinho, né? Jardim Marilise todinho. Então, são muitos transformadores, muitos pontos ali de convergência, né? Então, diagrama funcional é esse diagrama aqui, parecido com um diagrama unifilar aqui, ó. Diagrama dos cabos, né? Às vezes você faz, né? Mas assim, o funcional e dos cabos, para esse caso, né, acabam que são os mesmos. Então, coloquei 6 etapas, tá? Lembra que lá em projeto industrial tinha acho que mais de 40 etapas, tá? E daí eu coloquei um bônus para vocês. Eu fiz a automatização, porque no original que vocês têm só tem essa parte aqui, ó. Aí eu até renomeei, coloquei aqui queda de tensão, tá? Lá no original ele tá como escopo de projeto. E eu coloquei, ó, igualzinho a tabela é mesmo, professor. Tá igual a tabela aqui do da NTC, ó. Aí eu fiz aqui a tabela, ó, pontos A, B, C e D, né? Coloquei a fórmula de cada um aqui, ó. Tá bem? Ó, C dividido por 2 mais o D, né? A distância do D vezes B dividido por 100, tá? E no caso é do tronco principal, ou seja, da alimentação de média tensão para o restante, ou seja, o circuito secundário, a baixa tensão, tá? E aqui fui fazendo, fiz a automatização aqui, ó. Fui pegando os dados da tabela. Ah, da onde que você pegou, professor? Por isso que eu coloquei aqui, ó. Valores da tabela 9, página 50, NTC 08. Máxima queda de tensão permissível na rede primária em condições normais de operação é 3%. Página 20 da NTC 08. E o outro aqui que eu coloquei, ó, máxima queda de tensão, né? Aí eu coloquei, ó, 3% rede aérea. É porque um é rede aérea, na verdade é a mesma, tá? É porque um é para baixa tensão, que é o nosso caso aqui, e o outro é para média tensão, tá? E fui fazendo os cálculos aqui, ó. Dei uma olhada no algoritmo aqui, ó. Os que não tem cálculo é porque eu peguei o valor da tabela que está lá no projeto, tá? Ó, esse daqui é o ponto E aqui, ó. Tá vendo? Tem um algoritmo aqui, ó, que é distribuído no trecho, dividido por 2 mais o acumulado no final do trecho, vezes, né? O L7 é quem? O comprimento dividido por 100, tá? Isso daqui você tira da tabela 9, ó, esse valor, não é aleatório, tá? E aqui você vai fazendo a acumulação dos valores aqui, ó. Chegou, ó, ele não ultrapassou os 3%, tá? Chegou próximo, mas não ultrapassou, tá? Que se você fizer a aproximação aí, né? É porque aqui, ó, e outra coisa, ó. Aqui tá 0,3, tá, pessoal? Mas é porque tem um método que é chamado método dos mínimos quadrados. Depois vocês pesquisem na internet. Porque se eu for falar dele, eu vou acabar pegando o horário da outra aula agora aqui. O método dos mínimos quadrados é o método em que você, por exemplo, o padrão, vamos supor, o padrão de um resistor que a gente aprende lá na primeira lei de Ohm, ele é linear. Só que, na verdade, no início, até uma certa resistência, ele é linear. Depois, vai começar a se tornar logarítmico, tá? Ele sai até uma região, ele é linear. Depois, ele torna-se logarítmico. Só que aí, esses valores, eles não são lineares assim exatamente. Se você fizer um experimento, você vai achar aqui, ó, que os valores vão ser próximos,
a curva linear. Daí existe na matemática, quando você estuda estatística lá no segundo ano, tá? Que aí você aprende o. Na verdade, você vê isso mais na faculdade, tá? Mas se a escola for boa, for um WR, um Visão, talvez você estude isso. Aí, esse método dos mínimos quadrados, você vai traçar várias retas aqui e encontrar a equação que mais se aproxima do comportamento desse componente. No caso, estou falando do resistor aqui, tá? E a curva, né? A curva que mais. É estranho a gente falar curva, né? Porque lá na matemática nós chamamos o gráfico, mesmo o gráfico sendo uma reta, nós chamamos ele de curva, né? A curva quer dizer a curva de comportamento daquela máquina, daquele objeto, daquele fusível, né? Daquele disjuntor e por aí vai, né? Então, a curva que mais se aproxima para o caso, né, eu dei o exemplo aqui do resistor, é a curva, né, a reta, né, a linear, tá? Não quer dizer que o comportamento exato dele é linear, mas é uma aproximação que dá para você fazer cálculos e realizar projetos, é uma reta, tá? Então, assim, se for pegar os valores reais, ele não dá uma reta, ele nunca dá uma reta, tá? Aí a gente, com a matemática e com a física, nós fazemos aproximações para isso, beleza? Então, vocês dêem uma olhada aqui no cálculo, no modelo que eu mandei para vocês poderem fazer a atividade, beleza? Então é isso, pessoal. Salvar aqui, que eu desenhei, né? Foi por isso. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, né? E não percam, viu? Vai ser a última, né? A última da UC e a última do curso, tá? Fiquem com Deus.